Oficina de Cura Interior, semana 9, Mordomia das Finanças. O dinheiro é bom. Ageu 2:8. Toda a prata e todo o ouro do mundo são meus. Jesus nos ensinou a sermos servos. Em Tiago 4:6 diz: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Quando os discípulos começaram a ficar perguntando: Senhor, quem é o maior? Quem é o maior entre nós? Quem vai ser o maior? Quem vai sentar ao seu lado no teu reino? Jesus simplesmente lavou os pés dos seus discípulos. Lavar os pés significa se ajoelhar, se prostrar diante de uma pessoa, ser humilde em relação a essa pessoa. Então, a Bíblia ensina muito que a gente seja humilde, e que devemos servir uns aos outros. Mas o dinheiro deve nos servir. O dinheiro deve nos servir. Eu disse logo no título que o dinheiro é bom. Nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouco. Servir a Deus e ser rico não é muito fácil. Mas o verdadeiro próspero é quem cumpre seus princípios e cumpre os propósitos de Deus em sua vida. O dinheiro não traz felicidade. Quando era jovem tinha uma piadinha, eram 3 mentiras. Não posso contar todas aqui, eram 3 mentirinhas. O dinheiro não traz felicidade, tem outros aí que eu não estou me lembrando muito, e não é para a gente lembrar aqui agora. E é verdade, o dinheiro não traz felicidade, mas ele ajuda muito, né? Então, se nós formos filhos de Deus, os recursos de Deus são ilimitados. Então, nós podemos pedir isso a Ele. Vamos pedir a Deus que Ele vai nos dar. Então, o dinheiro não é mal. O amor ao dinheiro é que é o problema. Problemas na vida financeira geram muitos outros problemas. Geram problemas no casamento, geram problemas até na sexualidade também. A educação financeira deveria ser ensinada nas escolas. Todos precisamos aprender a fazer nosso orçamento doméstico. Então temos que listar e, de preferência, anotar todas as despesas que nós gastei tanto com uma empada, gastei tanto com lanchas, são pequenininhos, mas temos que colocar no papel. Hoje em dia eu não conheço muito não. E hoje em dia também como a gente tem o banco em casa, a gente tem acesso ao extrato bancário, a gente sabe quanto tem, a gente vai calculando, ainda tem isso, mas tem que ficar se lembrando que contas vêm aí a pagar. Então a gente tem que tomar cuidado para que o nosso orçamento caiba no nosso bolso, que a gente consiga pagar as nossas coisas. A minha mãe era contadora, então ela teve uma experiência muito interessante, que quando ela estava com 4 filhos já, ela viu uma amiga dela ficou viúva. E ela falou assim, meu pai, se isso acontecer comigo, como é que eu vou fazer? Viúva de 4 filhos. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer concurso público, começou a fazer um concurso. Quando ela estava grávida de mim, que sou a 5ª filha, ela começou a fazer concurso, fez o primeiro, aí não gostou muito, fez o segundo, também não gostou, e foi fazendo concursos públicos. Isso está lá no meu livro, depois um dia vocês vão ver. Então, a minha mãe dava para a gente uma mesadinha. Não só dava uma mesadinha, eu não sei se era mesadinha ou se era semanada, porque para criança é bem difícil estar sabendo guardar de muito tempo. Um mês inteiro é muito longo, né? Mas não me lembro se era semanadinha ou se era mesadinha. E deu também uma caderneta de anotações,
com aquelas coisas esquisitas da contabilidade, que tem o tal do débito e o crédito, a cadernetinha tinha lugar para débito e crédito, nunca consegui entender aquela história que o débito é o crédito e o crédito é o débito. Eu nunca consegui, mas eu escrevi e escrevo ainda hoje. Hoje está mais difícil, porque a gente tem muita conta de muito lado, mas a gente consegue fazer a nossa listinha de quais são as coisas do nosso orçamento, para a gente poder. E a minha mãe era uma doadora. Tinha uma pessoa que vinha todo mês pegar um dinheirinho, que ela já tinha se mudado, então dava. Ela dava uma contribuição lá para a igreja que ela frequentava, que ela frequentava uma igreja mais pobrezinha. Então, e vinha todo mês, vinha uma pessoa lá em casa buscar o dízimo que ela dava, que ela preferiu continuar membro naquela igreja, porque ela sabia que o dinheiro dela ia ser mais útil naquela igreja. E o seu dinheiro rendia muito. Eu sei que ela doava muito, doava para a associação de cegos, para isso, para outra coisa. E, de qualquer forma, o dinheiro dela sempre rendia, ela sempre tinha dinheiro. Então, como a gente ter sucesso na vida financeira? Então, essas coisas são temas também da nossa revisão de vida, da nossa comunhão com Deus, porque a Bíblia está cheia, cheia, cheia de referências bíblicas. A Bíblia prega a simplicidade. Nesse livro que eu falo para vocês, que eu gosto muito dele, que se chama A Celebração da Disciplina, de Richard Foster, esse livro, ele fala da celebração da disciplina e como fala também da a simplicidade como uma das celebrações, uma das disciplinas que a gente tem que ter. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que ser próspero. Todas as coisas, as histórias bíblicas que vocês virem, sempre eles prosperaram. José deixou de ser escravo no Egito foi ser a segunda pessoa mais importante lá do Egito. Ele foi escravo e, no entanto, Deus o fez prosperar. Então, como ter sucesso na vida financeira? Primeiro é pedir com fé. Então, Mateus 21, 22 diz: se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Segundo, manter um relacionamento com Deus. Se permanecerdes em mim, Deus estará conosco. 3, ter a motivação correta. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Isso está em Tiago 4, 2 e 3. E temos que pedir também, em quarto lugar, segundo a vontade de Deus. Deus responde com abundância. Seus recursos são ilimitados. Ele não tem só os recursos dessa terra, não. E olha que essas coisas foram escritas, o Velho Testamento foi escrito há muito mais de 2000 anos, e, no entanto, a gente até hoje tem minas de ouro, tem coisa. Dizem que o rei Salomão foi mais rico que os mais ricos de hoje em dia. Agora eu quero contar uma historinha para vocês de um pastor da igreja da Assembleia de Deus da Coreia do Sul. Ele foi muito pobre, começou muito pobre e Deus o prosperou. Então ele conta no seu livro, A Quarta Dimensão, que ele era muito pobre. Ele viu que ele precisava de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E foi passando o tempo e nada de acontecer dele conseguir aquilo. Aí ele falou: Senhor, eu sei que o seu tempo é diferente do nosso, mas eu preciso da minha mesa, preciso da bicicleta. Aí ele ouviu Deus falando com ele: mas qual é a mesa? Qual é a bicicleta? Então, qual é a cadeira? Então ele disse: eu quero uma bicicleta americana, porque lá na Coreia, naquela época, não tinha muita disponibilidade dessas bicicletas. Pois daqui a 2 semanas ele ganhou a tal da bicicleta. Então,
nós precisamos também ser específicos no que a gente pede a Deus. Tem uma história que é mais chata, que foi da minha filha. Eu ensinei isso para minha filha. Ela foi querer casar e falou, com quem eu quero? Eu quero um homem alto, bonito. Bom, conseguiu, mas só que ela esqueceu de pedir as coisas de caráter. Esqueceu. Minha filha, mas não era isso que você tinha que pedir. Você tinha que pedir de escrever. Pode escrever, pode ser bonito também, mas tinha que descrever as coisas de caráter. E aí acabou se dando mal. Então, uma outra coisa. Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus. Nas igrejas a gente dá o dízimo. Porque, eu vou começar aqui por esse item 3 ali que digo, tragam os dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Então, Malaquias 3:10. Então, esse é um texto muito importante do dízimo. Mas, na medida, como nós sabemos, já vimos antes, que para os cristãos, tudo é de Deus. Então, se você dá 10%, você está dando uma partezinha só do que o que ele te deu. Então, esse item 1 aí. Judeu pede o dízimo a seus filhos assim que completam 18 anos. Isso é uma coisa boa. Eles põem os garotos para... Não, tem que dar o dízimo em casa. Tem que dar. Mesmo que ele não precise do dinheiro, mas ele está ensinando o filho a fazer uma poupança. Por quê? É importante que a gente tenha uma reserva para situações de futuro. Quando eu trabalhava em consultório, eu guardava o dízimo todos os meses para os meses de vacas magras. Porque quando chega dezembro, janeiro e fevereiro aqui no Rio, ninguém quer saber de terapia, todo mundo quer ir curtir o verão, ir para a praia, ir passear. Isso ajuda a desanuviar a cuca. Então as pessoas acabam saindo, não querem mais saber. Chega dezembro que tem festas, não querem mais saber de consultório. Então eu tinha que guardar 20% do que eu ganhava. 10% era o dízimo e 10% para a minha reserva para os meses de verão. Mas depois eu vi que só isso é pouco, porque então nos meses de verão eu ia gastar aquele dinheiro. Então eu tinha que ter também uma reserva para o futuro. Então, a Bíblia está cheia de referências sobre dinheiro. Eu peguei algumas dessas coisas num site chamado, num YouTube lá, chamado Cristão Rico, de uma moça lá de São Paulo, que ela tem também tem um livro escrito chamado Cristão Rico, e que ela ensina coisas, ela é uma pessoa da área de finanças. Eu estou falando esse vídeo muito para mim, porque eu realmente não sou boa com as finanças, preciso da ajuda dos outros para que eu... Quer dizer, eu sei cuidar do meu dinheiro para o meu orçamento doméstico, mas na hora de investir, na hora de fazer outras coisas, eu não consigo muito não. E na hora de ganhar dinheiro também eu sou ruim nisso. Mas é importante a gente cuidar da vida financeira. Então, o cristão tem que também cuidar da sua vida financeira. Uma última coisinha, nesse primo rico que está aí no YouTube, eu vi um shortzinho de um camarada que se chama de primo rico, que é um Tiago Nigro, lá de São Paulo também, que ele disse que ele investiu muito na vida financeira dele, foi querendo ser rico e cresceu. Até que um dia ele encontrou com um pastor evangélico que falou assim: engraçado, você está rico e tal, mas e você não conhece, não? O livro não conhece sobre o Salomão? Tinha que ver. Ele disse: quem é? Quem é? Na antiguidade, ele foi o homem mais rico da história e tal. E falou: vá lá, leia lá os provérbios.
E ele tem livro escrito? Tem, está na Bíblia. E a partir daí o tal do Primo Rico, o tal do Tiago Negro, passou a ler muito os provérbios, que tem muitos provérbios que nos ensinam as riquezas. Boa semana para vocês.